Boa tarde, pessoal. Rio de Janeiro, 29 de janeiro de 2019. Diante dos últimos acontecimentos, quero iniciar lamentando profundamente o crime ambiental, a tragédia ocorrida no final de semana em Brumadinho, e me solidarizar com todos os familiares, os amigos das pessoas que lá estavam no momento do ocorrido, especialmente aqueles que já tiveram a pior notícia confirmada, mas também para aqueles que, vivendo a aflição da ausência de notícia, mantêm a esperança. Quero levar toda a minha energia positiva, toda a minha força e todo o meu carinho aos familiares e amigos dos trabalhadores que lá estavam. Mas o que me traz aqui é fazer algumas conexões. A conexão dessa infeliz e lamentável tragédia com a dita reforma trabalhista instituída pelo ilegítimo presidente Michel Temer, e que foi implantada sob o falacioso e mentiroso discurso de que ela motivaria crescimento econômico e criação de empregos. Um ano e poucos meses após a instituição da reforma, se alguma melhora houve nos índices de crescimento econômico e de redução do desemprego, foram absolutamente imperceptíveis, numa prova que aquela reforma foi feita para atender interesses do grande empresário que não quer que o trabalhador tenha direitos, que coloca nas costas do trabalhador, que coloca no custo do trabalho a justificativa para não gerar emprego. É lamentável. E a reforma trabalhista tem a ver com uma tragédia, lamentável acidente ocorrido no final de semana. E por que eu digo isso? Porque ela inseriu na consolidação das leis do trabalho, na chamada CLT, o artigo 223, que traz toda a previsão do que é dano moral decorrente do acidente de trabalho e como deve ser calculada a indenização por dano moral. Então, em determinado ponto desse artigo, classifica as lesões decorrentes de acidente do trabalho em lesão leve, média, grave e gravíssima. Obviamente, estamos diante de lesões gravíssimas, que trouxeram perdas das vidas humanas. E ela limita o cálculo do dano moral da indenização a ser paga aos familiares das pessoas que foram vitimadas pela tragédia em 50 vezes o salário percebido por esses empregados. Em primeiro lugar, no meu entendimento, esse artigo é absolutamente inconstitucional porque ele é discriminatório. Ele discrimina os trabalhadores em razão do salário por eles recebido. É como se, nesse lamentável acidente ocorrido, os familiares de um empregado de um baixo cargo na empresa irão receber como indenização 50 vezes o salário por ele percebido, que é muito menor de que um outro que infelizmente tenha também perdido sua vida, mas que ocupava um alto cargo. Os familiares do primeiro receberão uma indenização calculada em 50 vezes o salário daquele ente querido, e o do segundo caso também 50 vezes o salário da pessoa querida. Uma indenização muito superior à do primeiro. Como se salário mensurasse a vida humana. Como se salário pudesse balizar o cálculo da perda de um ente querido. Foi isso, dentre outras coisas, dentre supressão de direitos e redução de direitos, que a reforma trabalhista trouxe para a legislação brasileira. Uma odiosa discriminação. E o que é pior?
O governo que tomou posse no dia 1º de janeiro de 2019 vem propalando discursos absolutamente aterrorizantes com relação à questão trabalhista. Em primeiro lugar, logo após a posse, o presidente disse em extinção da Justiça do Trabalho, daquela instituição que pode levar a justiça ao trabalhador, não só ao trabalhador, mas o empresário também, quando esse tiver razão, aquela que pode mediar a relação entre empregado e empresa, quer acabar com isso, quer deixar o trabalhador ao Deus dará. Outro discurso, que ele tem pena do empresário ser empresário no Brasil. Vamos conectar essa frase com o acidente ocorrido agora no final de semana. Nós temos que lamentar profundamente, sim, a perda de vidas humanas, lamentar profundamente a situação dos familiares e amigos dessas pessoas. É isso que nós temos que lamentar. E a Justiça do Trabalho é fundamental na defesa dos direitos do cidadão brasileiro, principalmente, e especificamente do trabalhador e dos seus familiares. E temos que nos recordar que esse atual governo extinguiu o Ministério do Trabalho, que num vídeo anterior eu disse que era fundamental na fiscalização quanto às normas de segurança no trabalho, quanto à adoção de medidas de proteção à saúde do trabalhador, numa clara intenção de enfraquecimento da fiscalização. Aliás, é um discurso recorrente do atual governo. Enfraquecimento na fiscalização ambiental, enfraquecimento na fiscalização quanto ao trabalho, enfraquecimento quanto à fiscalização de uso de agrotóxico nas áreas rurais. Ou seja, estamos diante de uma política que é contrária a você, cidadão brasileiro, é contrária a você, trabalhador brasileiro. Temos que denunciar essa política todos os dias, temos que lutar contra ela, temos que denunciar esse absurdo discurso que é contra a dignidade humana, que é contra o direito do cidadão. Temos que lutar contra isso. Temos que fazer valer os nossos direitos, temos que lutar pela existência e o fortalecimento da Justiça do Trabalho, pelo fortalecimento e o enrijecimento da fiscalização e das normas de proteção e segurança do trabalho. Temos que lutar, temos que resistir. Boa tarde.